todos os outros países estão sempre se inventando sem parar, mas o Brasil aceita pensar essa invenção constante. É isso que é o interessante do Brasil, e sem isso eu acho que o Brasil perde completamente o interesse como uma forma de civilização específica. Já faz 3 noites que pro norte relampeia, a asa branca ouvindo o ronco do trovão. Já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou me embora, vou cuidar da plantação. Eu acho que na história da música brasileira e na história da cultura brasileira como um todo, o litoral afro-brasileiro conseguiu uma predominância e uma hegemonia nos símbolos nacionais do samba e tal, e que essa música sertaneja, o que a gente conhece sobre a música sertaneja do Nordeste, ficou um pouco vivendo na periferia desse mundo do canavial, do afro-brasileiro e tal. Se a gente pensar a música dos Irmãos Aniceto, por exemplo, e o lugar que hoje ela ocupa na grande rede de músicas brasileiras, da grande diversidade de música brasileira, acho que essas questões são evidentes, né? O tipo de música, essa música de flauta e tambor, é uma música que tem uma tradição enorme na Península Ibérica e na Europa como um todo. E que foi para o Nordeste, que se preservou lá de uma maneira também muito variada, né? No Nordeste inteiro tem formações musicais como aquela, que ou é a Banda de Pífano, ou Esquenta Mulher, ou Zabumba. São vários nomes regionais em diferentes regiões do Nordeste. Há nomes diferentes para esse tipo de música. A descoberta da Banda de Pífano na mídia brasileira é uma história interessante que mostra como essas coisas estão entrelaçadas. O Gilberto Gil, no final dos anos 60, foi passar uma temporada em Pernambuco, e uns amigos o chamaram para ir conhecer Caruaru, onde ele teve contato com a Banda de Pífano de Caruaru, que tem uma formação bem parecida com a banda dos Irmãos Aniceto. E aí ele gravou, naquela ocasião, a música da Banda de Pífano e trouxe para o Rio e mostrou para os amigos aqui. E todos eles ficaram impressionados, não com a antiguidade daquele tipo de som, não com o que parecia remeter a uma época muito antiga e uma sobrevivência de um tempo que nós não temos nada a ver com aquilo, mas sim a modernidade daquele tipo de som. E a música que eles tinham gravado, o título já dado pela Banda de Pífano de Caruaru, que também é formada por uma família, era a Pipoca Moderna. E essa música veio a abrir o disco Expresso 2222, que é o disco do Gil, que quando o Gil volta do exílio de Londres, ele grava o Expresso 222, abre com essa música sintomaticamente, e o Caetano, algum tempo depois, vai fazer uma letra para essa música, e que mostra uma coisa que o Tom Zé fala, e que as pessoas às vezes não se dão conta, até agora, com esse interesse que existe no mundo, no tropicalismo, as pessoas acham que as inovações estéticas do tropicalismo foram propiciadas por um encontro com o rock ou com a música concreta. E o que o Tom Zé vai dizer? Não, aquilo estava no sertão, aquilo estava no balcão da loja do interior da Bahia, onde ele trabalhou quando era criança. Aquele tipo de sonoridade que não faz parte de uma sonoridade da música ocidental mais estabelecida, mas que são modos que foram preservados no interior do Nordeste, no sertão do Nordeste,
e que, com nossos ouvidos de hoje modernos, aquilo faz todo sentido e vem até contribuir para que a música fique mais moderna do que todas as outras músicas modernas, por estar ligadas a um tipo de sonoridade, um tipo de percepção musical bem diferente do que é o que se ouve no rádio ou na música pop em geral. As cachoeiras estão zoando, terra molhada, mato verde, que riqueza. E a asa branca, tarde canta, que beleza. Ai, ai, o povo alegre, mais alegre a natureza. Então, aquilo que eu acho que dá uma diferença e uma qualidade e uma modernidade para muitas das coisas que foram feitas no Brasil a partir dos anos 60, que não é só um encontro com uma raiz medieval, mas sim uma maneira especial de pensar o mundo que a gente vive hoje, que é uma maneira que, sem dúvida nenhuma, está na base da literatura de Guimarães Rosa, que é algo de mais moderno que existe na produção artística brasileira desse século. O sertão não é só uma reserva de coisas antigas, onde a gente vai se abastecer ou preservar ou resgatar coisas que estão morrendo ou que estão em vias de desaparecer. Mas, ao contrário, essas pessoas não estão paradas no tempo, né? Se você vê a cantoria nordestina, que está muito viva em muitos lugares, com uma quantidade enorme de poetas, quais são os temas mais tratados por essas cantorias? É a ciência, a genética, as guerras, todo esse tipo de coisa. Não é que nós somos modernos e podemos utilizar aquele tipo de informação para complexificar a nossa modernidade. Mas aquilo já é moderno, já é complexo o suficiente para interagir com os nossos tipos de interesses, os urbanos, os da cidade, de igual para igual. Então não tem não é interessante ter uma relação paternalista com esse tipo de coisa. Ao contrário, sabe? Essas coisas podem nos ensinar a conviver melhor com todo o tipo de meio ambiente informacional que a gente vive hoje, esse bombardeio de informações e tal, que já era uma coisa que numa cantoria você vê como que o cantador tem que pensar rápido, como que ele faz como que ele sampleia discursos poéticos diferentes, como que ele junta informações diferentes com uma rapidez impressionante, com uma atenção muito grande para o que está acontecendo, que eu acho que é o que, de certa forma, todas essas tecnologias novas de comunicação tentam nos ensinar, ou a atenção que a gente tem que ter redobrada para muitas coisas diferentes que estão acontecendo em muitos lugares. Isso é um ensinamento, né? Um ensinamento que a gente está... Essa nossa relação contemporânea com as máquinas, com a internet, com os computadores, essas coisas, com Windows, de ter informações muito diferentes e você fazer síntese disso. Os cantadores fazem isso de uma forma muito interessante. Eu sou filho do sertão, o meu ramo é cantoria. O Brasil é minha pátria, Pernambuco a freguesia. 45 de idade e 20 de poesia. Meu nome é Coriolano, digo com toda a expressão. Repente é a minha arte, o som do violão. Triunfa a minha cidade, Pernambuco, meu sertão. Como é fácil de você chegar num lugar como esse e sentar do lado de um mestre, de qualquer de uma dessas muitas brincadeiras que existe por lá, e você não precisa
ter cerimônia. Você vai logo nos assuntos que interessam, sabe? A morte, a ciência, o sentido da vida. E como que essa conversa rende bem. Como que essas pessoas, de forma alguma, estão alienadas. Mas o que eu acho que está acontecendo hoje na música brasileira, na situação da música brasileira em geral, é uma fragmentação muito grande se antes havia uma linha evolutiva e mais ou menos um lugar onde todas as coisas que faziam sucesso no rádio, na televisão, etc., conviviam, hoje há muitos mundos diferentes convivendo e lutando por esses espaços, né? Então você vê a explosão da música, da chamada música sertaneja, nos anos 80, também conviveu com a explosão do pagode, com a explosão da axé music, com a explosão desse novo forró, que é a música que mais se ouve no sertão do Brasil e que é um forró tocado por sintetizador e essas coisas todas. Mas tudo isso eu acho que tem que se dar um tempo para essas coisas florescerem e darem novos resultados. Sabe? É claro, esses nordestinos todos que estão fazendo esse novo forró, esses sertanejos todos, eles estão aprendendo a lidar com sintetizador, com essas coisas todas, e não interessa muito dizer, você não pode brincar com sintetizador, você tem que tocar sanfona para o resto da vida. Não, eles estão interessados nessas coisas e daí pode surgir outras coisas. No silêncio das tardes agoirando, chamando a seca pro sertão, chamando a seca pro sertão. Luiz Gonzaga, já morando na cidade, cria aquela música que hoje é considerada a música nordestina por excelência, e ele é o originário de Exu, no interior, bem no sertão de Pernambuco. Como que hoje esse tipo de música ganha adeptos de tendências muito diferentes. Então hoje tem a explosão do forró, desse tipo de forró, mastruz com leite, tantos outros nomes, limão com não sei o que, tudo é um nome assim, que é esse forró com sintetizador, mais pop, influenciado pelas melodias da Jovem Guarda e etc. E por outro lado tem no Rio, em São Paulo, você tem uma reação contra isso, que é um forró universitário, que as pessoas tentam resgatar um forró autêntico, que se chama de autenticidade. Lendo uma entrevista que o Guimarães Rosa deu para o estudioso alemão da sua obra, tem um momento que ele fala que Goethe é um sertanejo, Dostoiévski é um sertanejo. Esse conceito de sertão para ele não era um conceito aprisionado no nacional, no brasileiro, ou numa determinada região do Brasil. Era um conceito muito mais amplo, uma maneira de estar no mundo e de pensar o mundo. Mas aí tinha um momento que eu achava engraçado, ele dizia assim, Zola, ele escreve no máximo para São Paulo, né? E que essa classificação de quem é sertanejo, de quem não é, para ele não passava por essa questão de ser brasileiro, ou de morar na cidade, ou de não morar na cidade, mas de ter uma maneira específica de se relacionar com o mundo. E como ele tentava descrever essa maneira de estar no mundo, tinha tanto a ver com essa densidade metafísica como um senso de infinito, né? De que o sertão é estar no infinito, é pensar o infinito, é aceitar o desafio do infinito. Eu acho que esse desafio de pensar o infinito hoje em dia é cada vez mais necessário, né? Porque eu acho que há uma tentativa geral, cultural, de aprisionar as pessoas ou em tribos, ou em estilos de vida, ou em determinados lugares, pequenos lugares, que trabalham muito mais no sentido de incentivar a pequenez das coisas do que a vastidão. Essa ideia do sertão, que está contida tanto em Guimarães Rosa quanto num cantador de romance do interior do Nordeste, serve como um alerta e um contraveneno para essa tribalização pequenininha do mundo contemporâneo, quando você não pode
quando é tão difícil, se torna tão difícil cruzar as fronteiras entre estilos de vida, ou no que tudo se resume a um modo de consumo diferente dos outros. Eu tenho o meu shopping center, você tem os seus. O shopping center é muito pequeno. O sertão, essa ideia do sertão de não ter fronteiras, de você poder cruzar caminhos, é uma maneira de aproveitar o mundo, né? E não ficar na sua rua. Eu sou paraibano, né? E a família do meu avô é sertaneja, a família da minha avó é do litoral, da cana-de-açúcar, essa coisa toda. Então você vê o contraste dos vários mundos, é interessante, mas os dois mundos são produtos dessa miscigenação brasileira, né? É claro que hoje eu acho que com a crítica que já se fez, a noção de raça e essas coisas todas, nós finalmente, eu acho que há um consenso quase geral em vários tipos de estudo, de que não há povo puro. Qualquer povo é mestiço, qualquer povo é produto do encontro de várias culturas, de vários povos. E a contribuição das diferenças é que dá originalidade para qualquer cultura. Mas eu acho que o caso brasileiro é interessante por causa de uma reflexão que nós já desenvolvemos, que é secular, que eu acho que é muito original nesse contexto, que é que todos os povos, de certa forma, os outros povos, as outras culturas, as outras nações, tentavam se pensar como puros, como criando a ideia de uma autenticidade no início da história e de que aquilo que é o ser francês ou ser alemão, etc. E o Brasil, desde muito tempo, se pensa isso num esforço enorme, porque você tem que combater várias ideias que são dominantes no pensamento ocidental, contemporâneo, etc., de que nós somos mestiços e que isso é o que nos dá originalidade, que dá sentido à nossa existência como nação. Valorizar isso e transformar isso no aspecto mais central da nossa identidade é o que torna tão original e que torna essa reflexão toda que nós desenvolvemos desde Gilberto Freire, mas antes de Gilberto Freire, uma lição importante que o Brasil pode dar para os outros povos. Discutir isso, né? Não aceitar isso de uma maneira que dê na interpretação mais frágil desse tipo de coisa, que é a democracia racial, etc. e tal. Mas de aceitar o desafio da mistura, né? Aceitar o desafio de pensar a ideia de que nós não temos uma essência, não temos uma pureza, mas que somos desde sempre mestiços, que é a partir daí que nós temos que inventar uma maneira de estar no mundo.